Olha só, hoje, sexta-feira, no Bom para Todos, é dia de cinema, aí com o nosso, e as dicas do nosso amigo que todas as sextas-feiras marca a presença aqui no Bom para Todos, que é o Luiz Ani. Tudo bem, Zani? Se bem que a gente pode falar tudo bem diante dessas notícias tão tristes dessa uma nova variante que surge aí na África do Sul da Covid-19. Mas, enfim, vamos falar um pouco de dicas, né, para tentar alegrar mais aí o coração dos nossos telespectadores aqui do Bom para Todos na TVT e os ouvintes da Brasil Atual. Zaninho, tudo bom? Tudo bom. Por aí tudo Maravilha. tranquilo? Como está o tempo Apesar aí em de Santos? tudo. Como está o tempo aí em Santos, Zaninho? Cara, já choveu, parou de chover, mas está nublado e pode chover a qualquer momento. Aqui em São Paulo, Acabou o sol ontem. Ontem o verão parecia que tinha chegado com tudo. Temperaturas acima de 30 graus. Hoje já mudou tudo. é, E essas notícias preocupantes aí dessa nova variante, né? é E verdade. que e a pouca disposição de enfrentá-la convenientemente, como a gente viu aí com a lamentável entrevista daquele que se apresenta como presidente no cercadinho lá do Planalto, né? É verdade. Mas enfim, Zaninho, vamos falar de Mas enfim, dicas de cinema, estreias vamos lá. brasileiras que você traz para os nossos telespectadores. Cosme, é o seguinte, deixa eu já prevenir. Tá. Está tendo uma overdose de cinema. Então você deve ter visto pela pauta que eu mando para vocês aí que tem Uhum. um monte de coisas. O que está acontecendo? Esse fim de ano está se acumulando tudo. Com essa relativa abertura que a gente tem, então os filmes estão sendo lançados no cinema, festivais que foram atrasados estão se realizando. Antes da pandemia, existia um calendário de festivais que procuravam um não trombar com o outro. E esse ano aconteceu que houve assim um congestionamento geral. Então tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu vou de uma certa forma, eu vou fazer um resumão aí para o pessoal, vou ver se eu consigo exercer o meu poder de síntese para dar pelo menos alguns toques do que está acontecendo. Só para você ter ideia, só de estreias brasileiras, existem 4 estreias brasileiras no cinema. A semana passada tiveram outras tantas também. Aham. Estreias importantes, né? A estreia, por exemplo, do Deserto Particular, do Ali Muritiba, é a estreia que eu considero a mais importante do cinema brasileiro, mesmo porque é o filme brasileiro que vai tentar uma vaga no Oscar de melhor filme internacional. Ele tem umas etapas a cumprir, mas ele foi escolhido aqui pelo júri da Academia Brasileira de Cinema como representante brasileiro. E é um filme muito bom, é um filme muito interessante, muito bom, muito inspirado. O Ali Muritiba é um diretor muito diferenciado, ele tem uma trajetória de vida, para você imaginar, ele foi agente penitenciário, depois ele se formou em história, ele é baiano, se estabeleceu em Curitiba, onde ele tem a vida dele e tal, tem a produtora dele, onde ele faz seus filmes, né? Então ele é um cara muito assim versátil, né? E muito antenado nos problemas do país. E ele disse que esse filme dele era um filme de amor num momento em que o país atravessa uma polarização enorme, inédita, né? E que o ódio viceja entre as pessoas, redes sociais, vizinho que briga com vizinho, marido que briga com mulher, etc. e tal. Ele quis trazer uma mensagem de amor e tolerância através de uma história que tem também uma questão de gênero embutida nela. A história é o seguinte, é de um policial, o Daniel, que é interpretado magnificamente, aliás, pelo ator Antônio Saboia. Ele teve algum problema lá com a polícia, ele está sendo suspenso das funções dele, e ele aproveita para cair na estrada e tentar encontrar uma mulher pela qual ele se apaixonou através do computador, através de um site de encontro no computador. Então ele vai de Curitiba, de carro, até a Bahia para descobrir essa pessoa, para encontrar essa pessoa presencialmente, né?
E o filme é um road movie, ele passa por várias situações na estrada e vai encontrar algumas surpresas na reta de chegada dele. É um filme muito bonito, aproveita muito bem a paisagem, e é um filme muito intenso, embora haja alguns críticos que desconfiem da verossimilhança da história. Mas isso eu deixo para os nossos espectadores descobrirem por conta própria. Eu, pessoalmente, gosto muito do filme. Aham, Tá? aham. E acho que é um filme que tem chances de avançar nessa seleção do Oscar. Mas isso a gente vai ver, isso a gente não tem controle, é o pessoal da Academia de Hollywood que resolve. Sim, sim. Eu Próximo. vi também o próximo. Eu vi também um documentário muito legal que se chama Cravos. O que é Cravo? Cravo é o sobrenome de uma família que é uma dinastia baiana de artistas plásticos, né? Mário Cravo Filho, Mário Cravo Neto e o Christian Cravo. O Cravo Filho, um artista plástico fabuloso, ele tem esculturas, inclusive em Salvador. Os baianos têm uma escultura que os baianos, assim, de uma maneira muito irreverente, chamam o saco de Mário Cravo, que fica lá em Salvador. Mas ele é um artista assim, internacionalmente. E o filho dele é fotógrafo e o neto dele é fotógrafo também. Então, o filme, que é dirigido pelo Marco Del Fiol, é um mergulho nessa família. E o interessante é o seguinte: não apenas ele desvenda os bastidores de uma família artística, mas como ele não esconde nada das vidas dessa família, eles quebram o pau a valer, sabe? É uma coisa assim absolutamente impressionante. Fazem uma DR, uma discussão de relação em frente às câmeras, sem o menor Pudor. constrangimento. Então a gente sem o menor pudor. E é muito, mas não é nada de mau gosto, não é nada assim de sensacionalista, nem nada. É mostrar as rachaduras que existem nas famílias, entende? Família, Que são Zani, escondidas família só muda de ciosamente. endereço. Só muda de endereço. São É, tudo. exatamente. Qual família não teve um problema? Discussões, brigas, Pois é, pai, mãe, irmão. pois é. Não necessariamente nas câmeras, Não é? Só que não é exposto. não é esposa. Agora, esse é um filme então, que eu recomendo, porque ele tem esse traço, assim, que às vezes é engraçado, às vezes é dramático e tal, mas é uma família de artistas muito importantes, escultores e fotógrafos muito importantes da arte brasileira. Um filme, é um outro documentário também, chamado do Supermercado, da Tali Yankelevich, que é um documentário observacional com os funcionários de um supermercado. São as aspirações desse pessoal, as rivalidades que existem. É muito interessante você sacar os bastidores daquilo que acontece numa grande empresa comercial, né? Que a gente frequenta praticamente quase todo dia como cliente, vamos lá, compramos uma coisinha ou outra. Aliás, os preços estão pela hora da morte, a gente vai comprar cada vez menos. Mas, enfim, quase todo dia no supermercado. E a gente não tem ideia de como é que funciona atrás do pano toda aquela organização. E como as pessoas que fazem aquilo funcionar interagem, né? E, às vezes brigando, às vezes se solidarizando, o excesso de trabalho, o chefe que não presta, que oprime e tudo mais. É um documentário muito revelador. Eu achei bastante interessante a ideia, eu nunca tinha visto coisa igual, e assim algo digno de nós para a gente ver. Todos esses filmes estão no cinema. E por fim, eu indico um filme chamado O Novelo, que é da Cláudia Pinheiro, que é um filme com um elenco totalmente de atores e atrizes negros, né? É uma Tá. família de negros que tem, como toda família também, voltamos ao mesmo tema, né? Uma variedade de relacionamentos imensos. O caso é o seguinte: são 5 irmãos, para você ter ideia, são 5 irmãos
que a mãe morre, então eles são criados pelo irmão mais velho e o pai deles se mandou, eles praticamente não conheceram o pai. Sumiu na vida, abandonou a família. E esses irmãos, cada um foi fazer a sua vida para um lado. Então você tem um lado, você tem um outro que tem proculismo, você tem um outro que é um artista plástico muito importante, é um escritor, etc. Você tem profissões variadas entre esses irmãos. E eles distanciados. Mas eles se reúnem, sabe por quê? Eles se reúnem quando chega a notícia de que um senhor deu a entrada na UTI, está inconsciente, mas desconfia-se que possa ser o pai deles. Então, essa família se reúne numa UTI, diante de um quadro que é bastante grave, talvez irreversível, dessa pessoa que deu entrada no hospital, e aí ocorre a famosa discussão de relação entre os irmãos. Né? É muito nesse sentido. Eu tenho algumas restrições quanto à dramaturgia, eu acho que poderia ter sido aprofundada um pouco mais, mas eu acho que é um filme importante nesse sentido, né? De trazer uma família de negros que é uma família como outra qualquer. Sim. Né? Uma família como outra qualquer e que não está vinculado aos clichês usados pelo cinema, às vezes na favela, ou com violência policial, esses clichês todos que você conhece muito bem. Esse filme... Que estereotipiza, né? Exatamente. Então, a importância dele é que ele limpa a dramaturgia de todos esses clichês. Então, é um filme importante nesse sentido. Ô, Zanin, então, antes de passarmos para a próxima dica, aquele novelo, qual dos filhos faz lã? É isso mesmo? Blusa de lã? Eu vi um novelo, alguém com novelo de lã? Bom, é o seguinte, o novelo, quem fazia tricô em casa era a mãe. E a mãe ensina os filhos a tricotar. Tá. Né? Tá. E enquanto eles estão esperando, eles estão reunidos no hospital, esperando que aquela pessoa que pode ser o pai dele melhore ou morra, eles matam aquele tempo, vamos dizer assim, tricotando. Agora, é uma metáfora, porque é o tricô de um lado, e é o tricô que existe. Né? Exato, exato. Muito bom. Tentando, Cosmo, restabelecer os elos perdidos de uma família que se dispersou por uma série de circunstâncias. Então o tricô tem, o novelo é esse, né? Das nossas vidas enoveladas. É o desenrolar, né? O desenrolar e trazer depois quando você enrola, né? Resgatando, né? É isso. Bacana. Precisamente. Show. Bacana. Próximo. É o seguinte, agora vamos partir para as estreias estrangeiras. Tem um filme que me impressionou muito. Acho que talvez seja a melhor estreia da semana, que é um filme espanhol chamado Madre, do Rodrigo Sorogoyen. Esse filme tem uma história por detrás. Né? Esse mesmo diretor havia feito um curta-metragem de 17 ou 18 minutos com essa história, com a mesma história, que eu vou contar depois para vocês qual é, pelo menos o início dela. Anos depois, ele pega esse mesmo curta-metragem, coloca na tela, e aí ele tenta desenvolver o que teria acontecido com os personagens alguns anos depois, a mesma história que ele tinha. Olha que origem para isso. Né? E a história é uma história das mais trágicas. Envolve a questão do desaparecimento de uma criança. Né? Essa criança está com o pai numa praia, tal, não sei o quê, e por algum motivo essa criança desaparece. Né? E pula para o desenvolvimento da história. Nós vamos reencontrar
essa protagonista, se chama Helena, que é interpretada muitíssimo bem por uma atriz chamada Marta Nieto, espanhola, né? Uma atriz, né? Nós vamos encontrar essa mulher trabalhando como garçonete num restaurante de praia. Não por coincidência, aquela mesma praia onde o filho desapareceu anos depois, né? Anos antes. E ela, nessa busca dela, ela acaba conhecendo uma praia turística que fica na França, quase na fronteira entre França e Espanha. Ela encontra, por acaso, uma família e um dos filhos adolescentes parece para ela que pode ser o filho dela. Então ela fica siderada. E o que é pior ainda, o rapaz, que é um adolescente já quase adulto, se interessa também por ela, mas de outra maneira. Aí você vê o enrosco que se anuncia com esse tipo de história, né? E essa mulher, movida por essa busca assim, que não termina, um filho perdido, né? Ela faz as maiores loucuras, cara. Faz as maiores loucuras. E você entra na cabeça dela e essas loucuras parecem totalmente justificáveis, porque se torna uma obsessão para ela encontrar esse filho. Então, é um filme extremamente bem dirigido. Na verdade, ele acaba sendo um filme de suspense psicológico. Você nunca sabe o que vai acontecer. Como é que vai terminar o relacionamento entre essa mulher adulta, já quase com 40 anos nessa ocasião, e esse garoto de 16, 17 anos, que ela supõe que pode ser seu filho, né? Então, é uma armação de thriller psicológico muito bem urdido. Olha, eu acompanhei esse filme assim com muito interesse. Recomendo vivamente esse filme. Muito legal. Maravilha. Espanhol da melhor qualidade. Muito bom. E agora? Vamos para Zaguchi, que é o filme assim, de maior... É um blockbuster, né? Um filme assim, com atores famosos. Pelo próprio nome, né? Pelo próprio nome, Gucci, né? A grife italiana famosa, né? A grife italiana famosa e que tem o seguinte, tem na sua história um crime de morte, né? Aí é a história de um casamento, né, entre o Maurício Gucci, que era um dos herdeiros da casa Gucci, né, e uma pessoa chamada Patrícia, uma mulher chamada Patrícia, que é interpretada nesse filme pela Lady Gaga, né, famosíssima e tal. E o Maurício é interpretado pelo Adam Driver, que é um ator em evidência. O filme é dirigido por um cineasta famosérrimo, que é o Ridley Scott, que é o do Blade Runner, por exemplo, de Thelma e Louise. É um famoso, hoje já veterano, né? Mas que mostra que desse filme ele está em foco. A história é bastante interessante. É bastante interessante, porque é a história desse herdeiro, o Maurício, né? Que ele se apresenta como um rapaz tímido e tudo mais, e ele conhece numa boate essa mulher envolvente e tal, e que dá início a um relacionamento com ela. Eles acabam se casando, né? É um casamento assim que a família Gucci, que é uma família trilionária, tradicional, de Milão, na Itália, né? Dona dessa grife aí, não vê com bons olhos. E esse casamento termina de uma maneira trágica, quando o Maurício Gucci, que parecia bastante tímido no início, acaba arrumando uma outra mulher, e a Patrícia é abandonada, ele abandona, ele se separa da mulher, né? Isso é um desdobramento criminal, né? Caso criminoso famoso, real, né? Eu não
quero antecipar tudo para não estragar a Claro. surpresa das pessoas que porventura não conheçam o caso, mas é um caso real que terminou na morte desse herdeiro, né, e que foi aos tribunais romanos tal, e em condenação dos culpados e tudo mais, né? A Casa Gucci existe como marca até hoje, mas hoje não é mais a família Gucci que a controla, existe apenas o nome, são controladas por outros e tudo mais. É uma história, cara, que tem alguns excessos, eu vou te contar. O Ridley Scott, ele resolveu dirigir isso aí como se fosse uma ópera. Então tem certos exageros na trama, assim, né? Mas ela não deixa de ser interessante, porque ela vai mostrar o seguinte, né? Ela dentro assim, do interior mesmo, do funcionamento do capitalismo, né? E de como os crimes tidos na competição, na busca pelo dinheiro, na busca pelo prestígio, na busca pelo reconhecimento social. É uma coisa assim terrível, é uma coisa doentia. Então esses Gucci, eles se comportam assim como se comportavam na época do Renascimento, a famosa família Borgia, né? César Rodrigo Borgia, que eram famílias que eram pessoas que faziam qualquer coisa em busca do poder. Mudando o tempo, parece que essa busca do poder e a busca do reconhecimento e do dinheiro, sobretudo, move essas pessoas em direção ao crime. Então, é um filme que é bastante interessante, né? E tem um elenco magistral, né? Tem esses dois aí que são os personagens principais, mas tem, por exemplo, o Al Pacino, faz um dos Gucci também, o tio do Maurício Gucci, tá? Quer dizer, são a Salma Hayek, a atriz mexicana, conhecidíssima também, faz uma adivinha que joga tarô, joga cartas para a Patrícia Gucci e aconselha ela a tomar determinadas, espécie de uma eminência parda, assim, sabe? É uma coisa assim muito tenebrosa, mas que você vê, o filme é muito longo, tem 2 horas e 30 minutos, 2 horas e 40, por aí, mas você vê com muito interesse. Eu vi com muito interesse, eu fiquei ligado no filme, apesar dele ter vários defeitos, né? Mas é algo assim que é envolvente, é bastante envolvente. E tem um livro sobre o qual o filme é baseado, que é um livro-reportagem de uma autora norte-americana, é um livraço, assim, quase 500 páginas, assim, que conta essa história em detalhes, e foi usado para escrever o roteiro. Zanin, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, viu? Não dá mais para falar de estreias dos festivais que vinham pela frente. Olha, que pena. Mas o papo estava muito empolgante, muito bom. Então, só me dá um segundinho só o seguinte, para dizer o seguinte, amanhã começa o Festival Cine Ceará, em Fortaleza. Aliás, eu estou indo para lá amanhã, estou viajando para lá amanhã. E esse festival, ele pode ser acompanhado também, ele vai ser parcial no cinema, né? Mas também ele vai poder ser acompanhado pelo Canal Brasil e pela Globoplay. Os filmes vão passar. Então, quem estiver interessado nisso, entre, por favor, no site do Cine Ceará, que é cineceará.com, né? Está toda a programação lá, tanto a programação presencial quanto a programação pelo Canal Brasil e pela Globoplay. Então, filmes inéditos, eu não conheço praticamente nenhum, só conheço o filme de encerramento, mas eu garanto que vale a pena ser acompanhado, tá bom? Perfeito. Zanin, obrigado, bom final de semana, abraço. Abraço, querido. Até mais, até sexta. Até mais.